Olá pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do canal PR Giovanni, nosso canal do YouTube que visa edificar e abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Giovanni, pastor presidente da igreja Casa na Rocha, aqui na Dr. Camargo 4555, e nós estamos no nosso 32º podcast, é um podcast Casa na Rocha, onde nós tratamos de temas pertinentes, temas importantes na sociedade, e hoje nós temos a alegria de receber o nosso querido João. Ele é personal, ele é professor de educação física, tem pós-graduação em fisiologia do exercício, uma pessoa especializada, um grande profissional na área da saúde, que vai estar dando dicas para nós de como nós podemos aprimorar a nossa atividade física, o nosso condicionamento físico, a fim de que possamos melhorar a nossa saúde física, mas também a nossa saúde emocional. O tema de hoje então é a importância do exercício físico contra a ansiedade e a depressão. Mas será que a Bíblia fala sobre esse assunto? Depressão, angústia, tristeza, ansiedade? Nós vamos ver que sim. E eu quero trazer uma palavra aqui para o seu coração. A gente sempre começa o nosso podcast, é claro, com a palavra de Deus, porque além desses temas pertinentes na área da saúde, nas diversas áreas da sociedade, nós também sempre queremos deixar uma palavra no seu coração. O Salmo 31 aqui, o salmista Davi está passando por um momento delicado, difícil da sua vida, um momento de angústia, um momento de tristeza, uma espécie de depressão aqui. E nos ensina ao final desse salmo qual é o segredo e qual é a solução, espiritualmente falando, para a gente sair dessa situação. Ele diz assim no Salmo 31, compadece-te de mim, Senhor, porque eu estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Olha só, era algo que afetava a alma dele, seus sentimentos, as suas emoções, mas também seu corpo. Versículo 10, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Então, você vê que aqui, claro, existiam fatores que espiritualmente estavam afetando a alma dele, né? O seu coração, seus sentimentos, as suas emoções. Uma deles aqui, claro, era o pecado. Mas, além do pecado, será que existem outras situações que acabam afetando a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual? O salmista continua dizendo assim, no 14 aqui, quanto a mim, daí ele traz a solução, um remédio para problemas emocionais, para problemas dessa ordem, né? Da depressão, da angústia, da tristeza. Ele traz a solução. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Aí no 15 diz, nas tuas mãos estão os meus dias. Ele confia na soberania de Deus, no cuidado do Senhor com ele. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia, e não seja eu envergonhado, Senhor, pois eu te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. E aí no final ele diz assim, como é grande a tua bondade, no 19, que reservastes aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti refugiam. E no final, no 21, ele diz, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. No 23 ele diz, amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância, né? Mas retribui com abundância de mazelas, problemas, os soberbos. 24, sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. E esse é o desejo do nosso coração, pessoal. Que vocês sejam fortes, que vocês sejam revigorados nos seus corações, nos seus corpos, na sua mente, na sua área emocional. Todos vocês sejam fortes e revigorados na sua alma, no seu corpo e no seu espírito, vocês que esperam no Senhor. Então nós vemos aqui, né, João? E é legal porque você também é da área da fé, né? Além de ser um profissional da área da saúde, nós vemos aqui a importância da fé, né? Para nós sairmos desses momentos de angústia.
Compartilha um pouquinho essa tua experiência de ser cristão, mas ao mesmo tempo também ser um profissional da área da saúde. O que você tem observado nos dias de hoje e o que você pode passar para nós dessa experiência da fé com relação a questões emocionais e o que isso influencia? Depois nós vamos entrar nessa área, na tua área, né, que é a área da saúde e a área biológica. Sim. Vamos lá então. Galera, meu primeiro passo para vir até a igreja já foi no momento de conflito, de tribulação, de problemas emocionais. Então o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje é com propriedade de alguém que passou por uma depressão, por um transtorno de ansiedade, que precisou de ajuda, que foi atrás de profissionais, que foi atrás de espiritualidade. Já conheci o pastor Giovanni na época e tal, e uma igreja da qual eu fui muito bem acolhido. Então tudo isso me ajudou, meu estilo de vida, né? Então eu vim ali naquele, como se eu posso dizer, num testemunho, né? É um testemunho de tristeza, né? Onde eu virei a chave e mudei muitas coisas. É claro que por Deus, pelo sacrifício de Jesus, pela obra da cruz, né? A gente foi, num caso, melhorando, restaurado e aos poucos, né? Estando cada vez mais em comunhão com Deus, tendo mais compreensão, me conhecendo mais, tendo autoconhecimento, né? Dentro da palavra, dentro talvez da terapia comportamental, tudo que eu busquei, tudo que eu tive acesso de ajuda, eu fui disciplinado e estou aqui para falar com vocês hoje a respeito disso dentro do exercício físico, né? Qual que é a contribuição do exercício físico, essa área que tanto eu gosto e acho tão pertinente dentro do Setembro Amarelo aí, né? Que é a prevenção ao suicídio, e essa é a nossa abordagem, nosso tema principal de hoje. Isso. Então nosso tema é esse, a importância do exercício físico contra a ansiedade e a depressão. É claro que nós iniciamos trazendo os elementos com relação à fé. Temos o testemunho aqui do João, de como Deus o tirou desse momento de angústia, de depressão profunda, e como a fé foi importante dentro da sua história de vida para sair dessa situação. É claro que ele já é um profissional da área, já é gabaritado nessa área do exercício, mas a gente quer trazer esses elementos para vocês que estão nos assistindo aqui, da importância do exercício físico para nossa mente, para nossa alma, para as nossas emoções. É claro que existem os especialistas na área, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, nas suas diferentes abordagens, nas suas diferentes funções, e nós louvamos a Deus pela vida deles, como eles têm ajudado muitas pessoas que passam por essas dificuldades, mas nós vemos também a importância da fé, da vida com Deus, do relacionamento com Deus, para que você saia dessa situação. Nós estamos nesse mês, né? No mês Setembro Amarelo, né? Exatamente, onde a sociedade está dialogando, refletindo, conversando acerca da importância do diálogo sobre temas de angústia, temas de depressão, temas de ansiedade, temas que podem levar uma pessoa até em situações mais extremas, mais complexas, ao suicídio. Então é algo que tem importância na sociedade, esse tema e isso que nós estamos conversando. E a primeira pergunta que eu quero deixar para ti, João, fique bem à vontade para esclarecer os nossos ouvintes aqui, é o que a pandemia, que nós recém saímos dela, trouxe de prejuízo para a saúde emocional. Você, como profissional da área da saúde, como educador físico, especialista em fisiologia do exercício, observando os teus alunos, observando as pessoas e o que a pandemia trouxe para elas, o que a pandemia trouxe de prejuízo com relação à saúde emocional das pessoas? Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá então. A pandemia, então, vamos colocar aqui num todo bem breve essa explicação, né? A gente estimava que em 2022 a gente teria, em média, 300 milhões de pessoas acometidas pela depressão, pela ansiedade. Só que isso não era considerado ainda dentro da pandemia. Esse número subiu para 25%. Então, muito preocupante, 400 milhões de pessoas. Então, para você ter ideia, são 2 vezes o tamanho da população do Brasil acometido de depressão, ansiedade e suicídio, né? Então, comércios fecharam, profissionais deixaram de prestar seus serviços,
e muitas pessoas, infelizmente, não tiveram acesso, né, a um tratamento digno e acabaram, então, ou com depressão, conseguiu depois se recuperar, ou infelizmente veio no estágio maior da dor e acabou cometendo suicídio, né? Então, assim, a cada 45 minutos, dentro da pandemia, uma pessoa estava morrendo no Brasil por depressão ou por suicídio, ou pelo próprio Covid, né? Então é um caso isso são grave, dados né? gravíssimos. Afetou muita gente. Afetou. Isso é gravíssimo porque aqui são dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Então, assim, as pessoas voltaram a conviver dentro de um relacionamento, aqui eu tô falando casamento, tá? Dentro da casa, dentro da família. Os conflitos aumentaram, a crise financeira aumentou, as brigas aumentaram e, infelizmente, aqui as maiores pessoas que foram mais acometidas são mulheres de 20 a 24 anos de idade, muito jovens, dentro das brigas de casamento, né? Foram afetados pela depressão, pela ansiedade e fora os conflitos já existenciais todos, né? E somando com tudo isso, o resultado foi depressão e suicídio. Infelizmente, uma desgraça, né? Nesse ponto aí. E isso acaba afetando a todos, né, gente? Não pense que você, por ser cristão, por ter a fé em Deus, por estar numa igreja, não pode ser afetado com isso. Nós acabamos de ler no Salmo, era o salmista, era Davi, era o homem segundo o coração de Deus, um adorador, alguém que tinha prazer de estar na casa do Senhor, passou por lutas, passou por dificuldades, passou por angústias, sofreu as mazelas humanas como eu e você sofremos. Todos nós podemos passar por situações assim. Então não tenha vergonha de procurar ajuda. Olha quantas pessoas foram afetadas, né? Eu li também uma vez uma matéria que dizia que 1 a cada 5 pessoas, ou seja, 20% da população mundial sofre de algum tipo de transtorno, de alguma dificuldade emocional. Então é muito comum hoje. Dessas 20%, de 20% das pessoas, 8 são situações gravíssimas, coisas graves, elevadas, e 12% situações mais leves. Mas podem acarretar qualquer tipo de pessoa. Imagina, a cada 5 pessoas, uma passa por dificuldades crônicas, dificuldades sensíveis nessa área emocional. Então não tenha vergonha, procure ajuda, né? E a pandemia acabou exacerbando tudo isso, né? Potencializando aquela angústia, aquele sofrimento que já existia no coração humano. Essa pessoa tinha uma predisposição, daí que ela foi mais sujeita a isso aí, né? Com predisposição ainda mais, né? Mas vamos lá, segunda perguntinha para você. Quais são os benefícios da atividade física na saúde emocional? Para você como profissional, quais são os benefícios da atividade física para a saúde emocional? Sejam eles diretos ou indiretos. Conta para nós. Tá. Vou falar então, primeiro assim de cara, os diretos, né? Ele regula, ele modula, ele ajusta, né, a condição de saúde emocional através de neurotransmissores, ou também considerado hormônios, né? Que eles ajudam essa bagunça que está na mente, não é? Às vezes você acha que é culpa sua, mas é uma situação que está acontecendo, você está perdendo o controle, você começa a jogar a culpa em você, mas é uma desordem dentro do sistema nervoso central, principalmente de dopamina, endorfina, serotonina, norepinefrina, que seria a adrenalina aqui para nós, e o cortisol e irisina. Eu vou colocar todos esses como que são os principais relacionados ao exercício físico. Todos eles são hormônios? Eles são hormônios e neurotransmissores. Eles levam informações, eles são secretados de um lugar e tem um lugar para onde eles vão que eles causam uma resposta. Então por isso eles são considerados hormônios também, né? Então dentro do sistema aí endócrino, né? Então eles são classificados desse tipo, né? Então assim, o exercício, ele vai, além da liberação desses hormônios, ele vai diminuir a gordura corporal, porque quem é sedentário aí ou está obeso e já tem depressão, se você diminui essa gordura, um pouquinho da tua autoestima já mexe, né? Quando você se olha no espelho, você começa a gostar do que você está vendo, tem uma roupa que entra em você e você se sente melhor,
já ajuda. Qualidade do sono. Tem gente que acha que tem uma qualidade do sono boa. Sim. Eu tenho alunos meus que foi fazer bateria para saber se o sono era legal. O cara descobriu que ele acordava 36 vezes à noite. Nossa. Sem saber. Olha só. Então, ele tinha 8 horas, mas daí não era qualitativo, era quantidade, não era um sono restaurador. Aumento da disposição, prevenção da depressão, já previne, né? Então, para aquela pessoa que de repente já tem uma predisposição, já vai fazer o exercício físico, né? Já busca essa prevenção, não deixa entrar num quadro depressivo, num quadro clínico, crônico, né? Ou às vezes até crônico, que é mais difícil de tratar. Saúde óssea, balanço calórico, saúde cardiovascular, daí no caso assim, o pulmão e o coração, eles trabalham juntos, são órgãos vitais e um depende do outro, né? Então, eu tenho uma circulação melhor, então quando circula melhor o sangue, meu corpo tende a ter uma resposta melhor, mais despertado eu estou, mais disponível eu estou, né? E estar presente. O que tem lá na sessão de treinamento? Vai fazer um agachamento, vai fazer um supino, vai fazer uma extensora, vai andar de bicicleta, vai fazer natação. Você está totalmente envolvido com aquele ambiente e com as pessoas que estão junto com você, tá? Então, por isso que estar presente aqui é muito importante. Não tem como você fazer um agachamento ou um supino sem que você não esteja totalmente concentrado naquilo ali. Então, ajuda a viver o presente. Depois, ou seja, aí nós vemos a importância de um profissional da área, né? Você ir numa academia, ter um auxílio de um profissional, porque ele vai te orientar os melhores exercícios para a sua condição, para a sua necessidade, e além disso vai poder observar os teus movimentos para ver se você não está fazendo o movimento errado. Você não se machucar. Gente vai na academia, bota na cabeça que sabe, chega lá, faz tudo errado. Daí a importância do profissional da área, não é verdade? É muito importante, é imprescindível, porque não é só chamar e insistir com uma coisa que aquela pessoa. Tem todo um jeito de abordar essa pessoa, né? Então você não vai fazer de qualquer forma. Essa pessoa, talvez a musculação só com acompanhamento. Se não tem condição talvez de fazer acompanhamento, tem que buscar talvez outro tipo de exercício. Tem exercícios hoje de baixo custo, né? Corrida de rua é uma das primeiras, né? Andar de bicicleta, natação, né? Não tem piscina, vai para um rio, vai para uma cachoeira, vai entrar dentro da natureza, né? Ou seja, nem sempre significa atividade física, significa gasto de dinheiro. Não é só academia, vezes, não é só, academia, entendeu? vamos dizer assim, Pagar talvez seja a mais completa, né? Porque ali você tem todas as funções, o aeróbico, né? E todas as características de exercício. Mas às vezes você está nos assistindo aqui e fala, poxa, mas eu não tenho grana para pagar uma academia. Não é necessário. Existem outras atividades. Tem outros meios pelos quais você também ser beneficiado com todas essas liberações. E aí entra uma das perguntas aqui que eu queria te fazer. Quais são os melhores esportes para quem é sedentário, para quem não tem costume de fazer atividade física e precisa fazer atividade física, reconhecendo a importância da atividade física para o seu equilíbrio emocional? Então tá, vamos primeiro para a caminhada, que eu acho que é o mais simples, é o mais básico, né? Ela vai gerar ali um gasto calórico e queima de gordura. A queima de gordura, durante ou pós-exercício, tá? Ela vai liberar alguns estimulantes, alguns neurotransmissores específicos, tá? E a caminhada ali, vai com a tua esposa, vai com o teu marido, vai com o teu amigo, vai num lugar que tenha, por exemplo, um bosque, que tenha árvore, que tenha um ar fresco e tenha frequência. Tenha no mínimo aí 3 vezes por semana para reforçar esse hábito. Todas as vezes que você liberar a endorfina, a dopamina durante os exercícios, que são esses neurotransmissores, vai reforçar o hábito da atividade física. O primeiro dia é difícil, o terceiro é difícil, o segundo dia são todos difíceis. Depois que o hábito começa a ser reforçado, você vai ter um estilo de vida que aí tem uma neuroplasticidade da mente, de mudança de hábito, de comportamento, né? Vai se encaixar melhor dentro da sua rotina sem que seja muito custoso, sem que você sinta-se que você tem que fazer um grande sacrifício para fazer atividade física. E é interessante, né, João?
chega num determinado momento da nossa vida, quando a gente tem essa frequência da atividade física, e de repente você fica 2, 3 dias sem fazer, parece que o teu corpo clama pelo exercício. Pede, é um hábito reforçado. Por que isso acontece? Justamente por causa da liberação dessas neurotransmissores, tá? A dopamina, eu vou falar o que elas fazem de forma bem breve aqui, tá? O cortisol, ele ajuda na resposta anti-inflamatória, no cansaço e assim, melhora a função cognitiva, ansiedade e depressão. Pá! Endorfina é o hormônio da recompensa, ele reforça o hábito, ele dá mais qualidade de sono, disposição e sistema imune, tá? Você vai começar a entender que daí depois não dá mais para viver sem isso. Sistema imune, só para quem não sabe, é o nosso sistema de proteção das nossas funções biológicas do nosso corpo. Isso. E funciona também na parte da depressão também, né? Na parte anti-inflamatórios, né? Na parte mental, gente. A serotonina. A serotonina, ela é formada por um precursor que é o triptofano. Quando queima gordura, gera triptofano. O triptofano, por sua vez, sintetiza a serotonina. A serotonina, o que ela faz? O que as pessoas se queixam? Falta de memória. Quando está com depressão, com muita ansiedade, falta de memória, ajuda no equilíbrio da atenção, melhorar a atenção, flexibilidade mental. A pessoa que está depressiva, ela não sai do concreto, ela só não pensa em soluções, ela está pessimista, ela está triste, ela não pensa como resolver o problema. E a serotonina, ela ajuda a flexibilização mental, ela flexibiliza, ela ajuda a flexibilizar. A resolver problemas. Resolver problemas. No dia a dia. No dia a dia, solução. Gente. Então aí já tem 3. A dopamina é o quê? Aumentar o prazer dessa pessoa, a motivação e ajudar a diminuir o envelhecimento neural. Ou seja, afeta a questão da sexualidade da também pessoa? Afeta, né? Positivamente, né? Afeta positivamente. A pessoa às vezes até está inibido para a relação sexual, ela não tem libido também quando está em depressão, quando está em baixa. Depressão, ela significa queda. Quando a gente fala que algo perdeu preço, depreciou, né? Então ele perdeu, ele está perdendo os seus... Até além dos neurotransmissores, ele vai se perdendo até em questão individual, de identidade, de tudo. Se perdendo, né? Como pessoa, vamos dizer assim. Como pessoa. A essência, o prazer pela vida, a alegria de viver. Alegria, Aí tem esse lado aqui que é muito fisiológico, que é do corpo, e tem um lado ali espiritual também. Mas seguindo aqui, ó, neurogênese. O que é a neurogênese? O exercício físico também contribui para a criação de novos neurônios. Enquanto a depressão, ela quer acabar com seus neurônios, matar os seus neurônios, envelhecer sua mente, o exercício te ajuda a manter jovem, a tua mente, o funcionamento e ajuda na síntese, colabora com neurogênese, ou seja, né, a gente que estuda a gênese é o começo das coisas, a criação das coisas, né? A neurogênese é a criação de novos neurônios. E isso para depressão, para Alzheimer, para Parkinson é muito importante. É você manter ali a comunicação da sua rede neural, ela funcionar melhor, né? E tem Ou seja, sua mente estará mais sadia no seu dia a dia, além de expandindo, crescendo, em vez de diminuindo ou se prejudicando. Você vai fazer o processo reverso, você vai rebater esse processo da depressão. E depois é só manter o exercício físico. É interessante que o envelhecimento é um processo de diminuição do número de neurônios. De tudo. A atividade física, ela nos ajuda a enfrentar o envelhecimento e ao mesmo tempo ampliar, criar plasticidade neural na parte neural, que são os neurônios, que afetam diretamente a nossa capacidade cognitiva, mental e também emocional. E aqui no caso, aqui as catecolaminas, que a gente chama de adrenalina, que é liberada ali por cima dos rins, no córtex suprarrenal, ele libera ali a adrenalina, que é o nosso hormônio de fuga ou luta, certo? Então, o que acontece com a pessoa que está em depressão? Muito ansiosa, às vezes. E aí, se ela não tem regulado bem isso aí, ela vai ficar, parece que está constantemente numa luta. Parece que ela sempre está no estado de alerta, né? Sempre ela está achando que vai entrar num conflito. Aí quando faz o exercício físico ajuda a regular isso, né? E ajuda também, a suprarrenal, ela tem que liberar um tanto X de adrenalina, não é só para inibir, mas é para regular,
Então assim, ó, quando tá ok o teu sistema de adrenalina aí, ele dá mais energia e mais produtividade. Que é geralmente o que o depressivo sente? Fica inibido, fica indisposto. Se está bem regulado aqui, ele é produtivo. Sim. Se não está bem regulado, ele é improdutivo. Só o que a Bíblia chama de frutífero. É, frutífero. Produtivo, eficaz. Né? E só voltando no cortisol, a gente sabe que o cortisol é o hormônio do estresse. Quem está depressivo, já entrou de um estresse muito grande, né, que ele fica indo ao futuro demais, ao passado demais e não vive o presente, né, a gente vai vivendo um estresse ali. Só que ele não é ruim, só não. Ele degrada a massa magra, ele tira, cataboliza a musculatura, né, quando ele está em alta, muito alto. Aí não está dormindo direito, tem um ambiente estressante, um relacionamento tóxico, não tem espiritualidade, não faz exercício físico. Pá, cortisol lá em cima. Agora, se o cortisol está bem regulado no exercício físico, ele ajuda até a manter a glicemia, ele alivia o cansaço, combate o cansaço, mas um potente também anti-inflamatório. Olha que legal. O cortisol. Ajuda com relação a inflamações, né? Isso. E questões que podem afetar o seu corpo. E tem a irisina também, que foi descoberta na pandemia. A irisina que ela ajuda ali também, numa sinergia ali, né? Ajuda todos esses hormônios a funcionar de uma maneira melhor, mais sinérgico. Coeso, né? Equilibrado. Equilibrado, e ele ajuda a queimar gordura que vai lá naquela síntese de triptofano, gera serotonina. É uma cascata de eventos para contribuição de melhora. Então, galera, vocês estão vendo aqui como é importante o exercício físico para o equilíbrio emocional, para você vencer a ansiedade, a tristeza, a angústia, a depressão. É claro que no caso aqui do Salmo que nós lemos, Davi ele não era um atleta, era um rei sobre Israel. E claro, tinha seus momentos de ócio, de tranquilidade, era um cara abastado, próspero, mas também era um soldado, era um general de guerra, era alguém como rei que estava à frente das batalhas. Nós vemos que por vários episódios Davi venceu, triunfou, sequer perdeu uma batalha, ele sempre triunfou, venceu. Ou seja, era um homem também dado a exercícios físicos, né? E as batalhas naquela época não era igual hoje, totalmente digital, apertando um botãozinho, maquinários, né? Totalmente eletrônicos, não, era na mão mesmo, era na espada, era na lança. Então as atividades físicas eram muito comuns, principalmente para os soldados, assim como Davi, tá bom? Então, lembre-se disso, faça atividade física. E outra perguntinha que eu queria te fazer, João, como o tratamento pode ser mais completo além do exercício físico? Como é que o tratamento pode ser mais completo além do exercício físico? Eu vou falar o seguinte do que eu experimento hoje, tá? Isso. Eu tive nas minhas mãos, à disposição, um tratamento digno, tá? Então hoje eu quebrei meu tabu, o preconceito, né, sobre a psiquiatria. Tem muitas pessoas, né, que tem esse tabu, né? Fui tomar meu remédio que foi necessário, um ansiolítico no caso. Eu faço tratamento com terapia comportamental, então de autoconhecimento. Autoconhecimento ele é muito bom, Gil, porque você começa a ver coisas que você não conseguia ver em você, porque tem gente que não se valoriza também, Gil. Ele é uma pessoa, né? Não se percebe. É uma pessoa tremenda, só que ele tem aquela síndrome da pessoa do coitado. Né? Então o autoconhecimento ela é muito importante. A psicoterapia, a psiquiatria, no caso, se precisar de um medicamento, né? Porque às vezes sozinho você não vai conseguir, você vai precisar de um medicamento para dar um ajuste ali para você viver bem. E se eu soubesse disso antes, eu já tinha feito. Sim. Porque quem está vivendo melhor hoje a minha vida sou eu. Eu que gerencio meus problemas, eu que cuido de financeiro, do trabalho, da casa, do meu filho. Tenho um filho de 6 anos, gerencio tudo isso aí. Então, se eu soubesse, eu teria feito antes. O exercício físico eu já falei, a gente já falou todos os benefícios. A intervenção já com medicamento, a alimentação é importante. Quanto mais toxicidade você põe no seu corpo, mais difícil o corpo tem para se livrar dessa toxicidade, né? E desgasta o corpo, né? Bebida alcoólica, cigarro, porcariada de comida, isso aí ele causa um nível de toxicidade no organismo. E também no caso que me ajudou muito dentro da igreja, a minha espiritualidade, minha comunhão com Deus melhorou
debaixo de uma orientação pastoral de uma pessoa também que tem bom senso. Preparada, né? Preparada para isso. Porque senão a igreja, dependendo de quem for ali, às vezes, né, Gil? O grupo cristão, né? Que for te incentivar, te orientar, se a palavra for dura, for uma palavra de confronto, né? O que o depressivo tem? Sentimento de culpa já exagerado. Ele já se sente um dos maiores pecadores. Ele pensa que Deus está castigando punindo ele, né? Então ele vai para um lugar que ele recebe uma palavra dura, o índice dele de aumentar, o suicídio, a depressão, a ansiedade dele, ele sair pior é maior. Por isso que tem que observar isso, né? Então eu confio mais aqui no ministério do pastor Giovanni, há muito tempo que eu acompanho o trabalho dele, né? Então isso é espiritualidade. Ou seja, está debaixo de um ministério com pessoas preparadas. Gente. Preparadas. Infelizmente, existem líderes hoje nos meios cristãos que são pessoas despreparadas, não têm uma boa formação, às vezes se auto-intitularam pastores, pastoras, missionários, missionárias e assim por diante. E despreparados acham que tudo é espiritual, tudo é demônio, tudo é o inferno, tudo é o diabo. E nem sempre é assim, por isso que a gente está falando com um profissional da área da saúde. Tem que ser bem acolhido, às vezes é uma questão hormonal, né? E aí precisa ser tratado com um psiquiatra, com um bom médico, um neurologista. Eu geralmente recomendo os neurologistas, principalmente gosto muito de médicas, pelas mulheres terem um cuidado, talvez um tato maior com seus pacientes, né? Procura uma neurologista, ou então uma psiquiatra, um psiquiatra. Não tem problema nenhum com isso. Às vezes o problema é biológico, é o corpo, é o soma. Soma é a palavra corpo no grego, no original. Mas às vezes pode ser que seja a alma, seja a psique, a mente, as nossas emoções. Aí você precisa procurar psicoterapia, né, que é uma das abordagens psicológicas, uma boa psicóloga, um bom terapeuta. Às vezes um bom acompanhamento pastoral também, uma boa conversa pastoral ajuda a resolver uma série de conflitos que você tem, porque todo verdadeiro pastor é um terapeuta. Ele é meio que um psicólogo também, né? Exerce essa função. Então, é muito importante isso, gente. Busque ajuda. E também ajuda espiritual, porque a fé nos fortalece, a fé nos vivifica. A fé traz vida em meio à morte. A fé, a Bíblia diz lá, tem um outro salmo que diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Neemias 8,10 diz que a alegria do Senhor é a minha força. E o Salmo 27 diz que o Senhor é a força da minha vida. Então, olha que tremendo isso. A espiritualidade ela nos dá força, ela nos capacita. Efésios 6,10, né, Paulo diz, eu me revisto do Senhor e na força do seu poder. Né? Eu coloco sobre mim a armadura, que Efésios 6 ali menciona, a armadura de Deus, para que eu possa resistir ao dia mau. E tendo feito tudo isso, diz o apóstolo Paulo, você permaneça inabalável. Ou seja, você vença o dia mau. O que é o dia mau? É o dia da angústia, é o dia da tristeza profunda, é o dia em que você talvez esteja sofrendo ali. A depressão, é claro, é um caso, são vários dias maus, né? É um prolongamento do dia mau dentro da sua alma. E por isso você precisa buscar ajuda. Os antigos chamavam da noite escura da alma. Todos nós, todo ser humano, inclusive Jesus, que foi Deus e homem, e é Deus e homem até hoje lá no céu, quando estava no Getsemane, ele diz, a minha alma está profundamente angustiada. Ele sabia o que ele ia encarar, a cruz, a via cruz, o sofrimento, tudo aquilo trouxe sofrimento para a sua alma, como ser humano. Imagina, se até Jesus passou por um momento de angústia, nós muito mais, que não somos Jesus, mas temos muito mais mazelas, lutas, dificuldades e fragilidades, assim como o mestre. Se Elias, o grande profeta Elias de Israel, passou por um momento, dizem os especialistas, de depressão, onde ele se afundou ali numa caverna, né? Queria que realmente Deus o levasse, que se findasse seu ministério em meio à perseguição de Jezabel. Nós vemos que ali Deus o alimentou, Deus o confortou, Deus fez ele beber água, Deus deu descanso físico para ele ali em meio a um estresse que ele estava vivendo. E graças a Deus ele saiu daquela situação. Então, olha só, isso acontece com qualquer um, com homem, com mulher, né? Seja crente, seja descrente, seja filho de Deus, seja ser humano comum, normal, né? Quem ainda não tem um relacionamento com Deus. Então, procure um tratamento completo para aquilo que você está sofrendo, para aquilo que você está passando. E aqui nós queremos terminar
última perguntinha para você. Quais são as dicas para quem está sofrendo ansiedade e depressão? É claro que você já foi falando um pouquinho, na medida que você ia trazendo todas essas informações, mas quais são algumas dicas práticas, gerais, para a gente colocar no nosso dia a dia, para que a gente possa sair da angústia, da ansiedade e da depressão? Assim como o salmista Davi saiu, colocando a sua confiança em Deus, caminhando com o Senhor, mas relatando, abrindo o seu coração e nos deixando nessa obra lindíssima, o livro dos Salmos. 75% dos Salmos foram escritos por Davi. Nós vemos que essas obras lindíssimas, esses louvores, essas poesias hebraicas foram relatos, né? Um coração derramado na pluma ali, era Davi escrevendo as suas angústias, as suas mazelas, mas sempre no final do Salmo colocando a sua confiança no Senhor. Quais são as dicas que você dá para o nosso ouvinte para a gente fechar com chave de ouro esse momento aqui juntos? Primeiro, busque ajuda. Segundo, depois que buscou ajuda, aceita ajuda. Isso é importante. Tenha paciência, tá? Tratamento de depressão não é igual gripe, tá? Não é 7 dias e acabou. Tenha disciplina para tomar o seu remédio se for necessário. Busque ajuda espiritual com alguém esclarecido, alguém que tenha embasamento, tanto espiritual, né? Alguém que seja também humano nessa área, que envolve tudo. Para você também, mude hábitos, rotina. Você precisa estabelecer rotina. Não consigo organizar minha rotina. Pede ajuda para alguém. O que você vai fazer de manhã? O que você vai fazer na hora do almoço? O que você vai fazer à tarde? O que você vai fazer antes de dormir? Todas as pessoas tendem a responder melhor, o organismo ficar mais equilibrado em rotina. Ou seja, administre o seu tempo. Administrar o tempo. Faça exercício físico por causa dos benefícios que foram expostos aqui anteriormente, né? E assim, você vai se sentir amado quando você começar a cuidar de você mesmo. Você vai começar a se sentir acolhido, tá? Você vai começar a se sentir seguro e as pessoas precisam também se sentir reconhecidas. Então, seus pequenos esforços no começo, seja gentil com você mesmo e reconheça, tá? Que você está num momento de fragilidade e você não vai mais dar o seu 100% agora. Agora você vai ter uma prioridade de cuidar da sua mente, tá? Cuidado com dívidas, né? Porque isso acaba com a vida sentimental de uma pessoa que vive correta, uma pessoa que paga certinho, né? Fuja das dívidas. Fuja disso, né? Terapia comportamental, se o médico falou, eu vou falar uma coisa bem legal que veio aqui na minha mente agora. Como ouvir a voz de Deus? O seu pastor falou uma coisa para você. O teu médico falou uma coisa para você. Tua psicóloga falou a mesma coisa para você. Teu personal falou a mesma coisa. Tua esposa, tua mãe, e você ouviu automaticamente, aquele conselho foi bom em todo, né? Você todo grupo de pessoas, né? Automaticamente você também ouviu a voz do Senhor. Sim. Quando essas pessoas estão juntas na mesma coisa e pedem a mesma coisa, é um tratamento, tá? E tira o preconceito. A Bíblia diz, né, na multidão de conselheiros há sabedoria. Sabedorias, tá? Então essa multidão de conselheiros são as pessoas que você mais confia. É o teu melhor amigo, que também pode ser que seja um cristão. Cuidado com o que você vai receber aí de informação. De influência. Tua esposa ou teu marido, tá? Vê se ele também compartilha das mesmas ideias do pastor, né? Do teu psicólogo. Se é filho, ouça os seus pais. E se é filho, olha, honra teu pai e tua mãe, porque eu nunca perdi nada em honrar o meu pai e minha mãe. Mas quando a gente é teimoso, desobediente, cara, é promessa. Acontece, alguma coisa vem, algum mal, coisa pouca, às vezes você, sei lá, uma coisa que você deixou de observar, você leva um prejuízo financeiro, tua mãe falou, não faz, não vai por aí, não faz esse negócio aí, entendeu? Então, se honrar teu pai e minha mãe também, essas dicas. Vai se livrar de muita encrenca. Muita confusão. E tem uma pergunta aqui, Gil, que eu acabei esquecendo de falar, que eu acho que é importante. Então, pode mencionar, fica à vontade. E aí, João, se eu não tenho condição de fazer um tratamento, se eu não tenho acesso a uma psicóloga e nem um psiquiatra, isso é caro, a gente sabe que é caro, né? Tem um número aí, o número
A gente pode deixar aqui com o pastor Giovanni, o número 188. Diz que é no 188, vai ter um psicólogo do outro lado da linha, né? Para poder te ajudar. Te auxiliar. Né? É o SS Vida, né? É o Centro de Valorização à Vida. Isso. É 188. CVV. Isso. E para finalizar, para complementar tudo isso daqui, seja disciplinado no seu tratamento. Quando eu comecei meu tratamento, esse remédio? É esse remédio. É esse horário? É esse horário. Minha rotina é assim, assim, assim. Eu organizei minha rotina. Eu chegava com um caderninho lá, na minha psicóloga, no meu psiquiatra, tudo que estava me incomodando. Eu estava fazendo consulta com o meu psiquiatra de 15 em 15 dias. Depois de um mês em um mês. Depois aumentou para 2, para 3. Agora eu vou para o meu psiquiatra de 6 em 6 meses. Sim. Tá? Então, é claro, a ajuda do pastoral foi muito importante. Você tem que ter espiritualidade. Hoje a neurociência já não é só mais a alma e corpo, espírito. Sim. O espírito tem que estar fortalecido. E o espírito é o fundamento da nossa vida, né? O fundamento. O fundamento é o espiritual. Depois vem a alma e também o cuidado do corpo. As 3 dimensões do homem. O corpo, que é o soma, no grego. A alma, que é a psique. E o pneuma, que é o espírito, né? Então, temos que cuidar dessas 3 dimensões. Eu achei legal uma coisa que você mencionou, que aquela pessoa que cuida, que se ama, cuida de si mesmo. Então, cuide de você mesmo, cuide do seu corpo, cuide do seu condicionamento físico, faça atividade física. Olha quantos benefícios trazem para a nossa vida quando a gente cuida do sono, cuida da alimentação, cuida das atividades físicas, cuida da nossa mente e não se sobrecarrega. Eu aprendi com um querido pastor, muito querido ao nosso coração, ele me ensinou certa vez: o desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Vou repetir: o desequilíbrio, todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Ou seja, não era necessário você sofrer aquilo que talvez, né, muita gente está sofrendo por causa de um desequilíbrio em qualquer área da sua vida. Seja qualquer área, seja no soma, que é o corpo, seja na psique, que é a alma, seja no espiritual, que é o pneuma, seja onde for, todo desequilíbrio traz dor e sofrimento desnecessário. Então, procure equilibrar, balancear, promover equilíbrio nas diversas áreas da sua vida. E nada melhor do que a fé cristã, bíblica, equilibrada, para melhorar todos os aspectos da sua vida. Amém? Amém. Eu quero agradecer, João, pelo privilégio de ter você aqui conosco nesse podcast. Mais uma vez aqui conosco, a segunda vez, né? Segunda. Graças a Deus. Tomara que mais vezes nós possamos bolar tem muita aqui informação, esses podcasts que são tão importantes para você que está nos assistindo no nosso canal PR Giovanni. Também a gente está postando agora os nossos podcasts no nosso canal da Igreja Casa na Rocha, que é a nossa comunidade. E desde já quero deixar um convite para você. O nosso Instagram é bem fácil, Igreja Casa na Rocha. O meu Instagram pessoal é PRGIO, Pastor Gil. O do João, seu Instagram? É João Paulo Guião. João Paulo Guião. João Paulo Guião. Isso. G-U-I-A-O, né? Guião, tudo junto. João Paulo Guião, ali você vai saber o trabalho que ele faz, né? Todo esse cuidado que ele tem com seus alunos. Deixa também teu telefone. Se deixa no WhatsApp, né? Entrar em contato com você, talvez se tornar teu aluno, ser cuidado por um baita profissional que a gente indica aqui. Vai lá, João. Vamos lá. 44 997 33 22 60. Repete para nós. 997 33 22 60. Isso. E o DDD é o 44 aqui na cidade de Umuarama. Se você é de Umuarama e região, pode fazer aula com esse grande profissional que é o João. Te agradeço de todo o coração, João. Eu quero terminar orando pela tua vida, fechar esse podcast, lembrando a importância dos exercícios físicos para lidarmos com a ansiedade, a angústia ou a depressão. Faça isso. Se cuide. Quem se ama, se cuide. Tanto é que quando Paulo fala com Timóteo, ele diz: cuida de ti mesmo, Timóteo, porque fazendo isto salvarás a muito. Às vezes a gente quer salvar o mundo todo e acaba descuidando de si mesmo. Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo, porque fazendo isto, Timóteo,
você salvará a muitos e também vai salvar no sentido de cuidar de si mesmo, tá bom? Certo. Então se cuide, gente. Eu quero terminar orando pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos terminar esse podcast agradecendo por esse tempo juntos, com tantas informações valiosas. Queremos colocar a vida daqueles que nos ouvem do outro lado das mídias sociais, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em tantos meios sociais ali, nas mídias sociais. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de trazermos uma palavra de bênção ao coração das pessoas, entendendo que é normal o dia da angústia, o dia do mal virá na nossa trajetória, na nossa vida. Não somos isentos de aflições e dificuldades. O próprio Jesus nos falou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós temos Jesus no nosso coração, nós venceremos, triunfaremos sobre toda angústia, sobre toda tristeza, sobre todo medo, sobre todo pânico, sobre tudo aquilo que nos atormenta, sobre toda e qualquer depressão. Com a ajuda de Deus e com a ajuda dessas pessoas maravilhosas, profissionais das diversas áreas, sairemos de todo e qualquer dia mau, dia de angústia, depressão, seja o que for, em nome de Jesus. Abençoe os nossos queridos ouvintes a serem sarados no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Que todas as três dimensões do ser humano, da vida daquele que nos ouve, ó Deus, sejam santificadas, sejam guardadas, santificadas em tudo, íntegros e irrepreensíveis, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa suas famílias, casas, sonhos, planos, projetos, o trabalho das suas mãos. Abençoa cada um deles. Tira eles do fundo do poço. Tira eles, ó Deus, de toda e qualquer situação adversa e crônica. Em o nome de Jesus, o nome que é poderoso, o nome que é eficaz e que é maravilhoso, o nome de Jesus de Nazaré. É o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.